Na terceira parte da passagem, onde Jesus ressuscita Lázaro, vimos os princípios de comunicação com Deus que Marta e Maria usaram e que podemos usá-los em nossas petições a Deus. Vocês se lembram, né? Do último estudo. Também entendemos que mesmo a doença tem um propósito e que esse propósito pode ser algo maior do que a cura. Nós vimos tudo isso no último estudo. O texto continua e João novamente dá uma ênfase, um destaque, antes de adentrar nos fatos. E este realce é o foco do nosso estudo de hoje. Então, eu vou ler aqui os 4 primeiros versículos para a gente só repassar o contexto que a gente já viu, né? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, esses versículos já foram os 3 estudos anteriores que nós vimos até aqui. Tá? Vamos lá. Por isso que a introdução é: o texto continua, 5º versículo. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. O destaque, né, que a gente falou na introdução, de João, começa com ora. Esse termo foi usado para realçar algo que está além do texto e da mensagem principal da passagem, que é a ressurreição de Lázaro. O termo ora, do grego, é uma conjunção aditiva. Significa, em termos práticos, o nosso e, quando este e soma algo. Né? Então, o exemplo ali, ó, gosto de maçã e banana. Né? O termo também pode significar além do mais. Isso fica claro ao compararmos o versículo anterior e o posterior. Vamos lá. Novamente, a gente já vem vendo até aqui que ele vai dando destaque, né? Ora, Maria, essa foi a que ungiu o Senhor com bálsamo, a Marta, né? Então, assim, ele vai dando destaques no texto. É interessante que existe o principal, que é a ressurreição, mas ele vai dando destaques, né? Esse é mais um. Então, olha só, esse destaque ele é interessante porque ele parece não fazer sentido ou não ter utilidade quando o objetivo é contar sobre a ressurreição de Lázaro. Preste atenção, eu vou ler os versículos que ele está inserido, o mesmo, né? Vocês vão ver que eu posso até pular, que continua, não teria necessidade alguma de escrever esse versículo. Preste atenção, ó. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem amas, aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. 6º versículo. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Não teria necessidade alguma dele dar esse destaque. Está fora até de contexto. Vocês percebem? Ele manda a notícia, quando ele recebe, ele... Estão percebendo? Mas João não. No meio disso ele escreve: Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Então ele queria dizer alguma coisa aqui. Né? O texto bíblico, todas as palavras, tudo importa. Né? Até a vírgula. Né? É nítido que João quer enfatizar que, além do mais, precisa se somar a essa passagem o fato de que Jesus amava a Marta, sua irmã e a Lázaro. Interessante é que João não precisava dizer novamente sobre o amor, pois já no início do Evangelho ele escreve uma das maiores revelações do amor de Deus. Né? Então, nós estamos no capítulo 11, mas lá no 3,16 ele já escreveu, acho que o versículo mais conhecido de todas as escrituras, penso eu que é esse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, João já escreveu tudo sobre o amor, né? Mas novamente ele dá um ora. Amava, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Continuando, 5º versículo.
já vimos que ele faz esse adendo, né? Esse ora, esse além do mais, tem alguma coisa a mais, né? Ele quer mostrar isso, né? Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João faz este adendo no texto para dizer que Jesus amava. O termo é o grego ágape, que significa amor sacrificial. Ele também foi aplicado no texto de João 3,16. Olha lá, ó, né? Deus amou o mundo, é a mesma expressão, o mesmo amor sacrificial ágape. É importante entender que na própria passagem da ressurreição, essa, capítulo 11 inteiro que nós estamos vendo, aparece outra vez a palavra amava, só que agora dita pelos judeus. E olha que interessante, ó, que não significa a mesma coisa. Quando diz assim, ora, Jesus amava Marta, Maria e sua irmã, é um amava ágape. Quando os judeus veem Jesus chorar naquele contexto, eles falam assim, nossa, eu coloquei embaixo, né? Disseram os judeus, vede quanto o amava. Esse amava não é o mesmo amor. Tá? Isso nós vamos ver um pouquinho, com detalhes agora. Ó. A expressão amava, usada pelos judeus, é a palavra grega filéu, que também significa aceitar, gostar, sancionar, tratar carinhosamente, beijar. O grego também possui o amor eros. Olha, outro amor agora, olha só. Tem o ágape, filéu, eros, que é caracterizado pelo romance, paixão, desejo, e está associado ao prazer e atração física e ao sexo. No nosso português, muitas vezes, é o contexto que determina o sentido de uma palavra e de muitas outras, né? Vamos lá, é simples, ó. Por exemplo, a manga da camisa está suja por causa da manga que você comeu, né? A palavra é a mesma, mas é o contexto que diz o que quer dizer manga, né? Então, assim, no grego não tem isso, viu? No grego tem o amor filéu, tem o amor sacrificial, tem o amor eros. Então, para nós é traduzido tudo como amor, mas lá nos originais está ágape, eros, filéu, tá entendendo? Para nós no português não tem isso, né? Então, olha só que interessante, ó. Aqui eu coloquei só para a gente. Ó, há muitos anos atrás, eu fui repreendido severamente por um irmão na fé. Eu estava na graça e paz. Isso. Ele procurava apenas ser zeloso comigo. Então, quando eu disse perto dele que eu adorava feijoada, então ele disparou. Eu lembro disso até hoje. Você não adora feijoada, você gosta de feijoada, porque só podemos adorar a Deus. Já mandou essa metralhada em mim. Aí eu completei aqui, né, gente? É claro que esse é o mesmo problema da palavra manga, né? Eu não cultuo a feijoada. Vocês estão entendendo? Quando eu digo que eu adoro feijoada, né? O nome da feijoada mesmo. Exatamente. Santa feijoada. Santa feijoada. E ainda completei, viu, Mara? Coloca assim, mas conheço alguns que assim procedem. Eu sei que tem gente que. Mas aí não dá só quando a gente vai pro banheiro, que aí a gente não gosta. Aquela abençoada feijoada. Tem gente que só dá mandioca. Boa. Vamos lá. A Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego, e é o grego que é a língua que possui autoridade nos significados. Então eu tenho que buscar lá nos originais, né? No nosso português é o contexto, mas no grego é a palavra, né? Isso nos ajuda muito, pois no grego existe uma palavra amor diferente para cada significado ou sentido. Tranquilo, né? Fácil, né? Então vamos continuar. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. O mesmo João, que anteriormente disse que Deus amou o mundo, também é o mesmo João que no início do seu evangelho chamou a Jesus de Verbo da vida. É o primeiro versículo. João também se referiu a Jesus como o unigênito do Pai. Olha só as expressões. João também se referiu a Jesus como Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Todas as expressões estão no livro de João. Porém, olha que interessante, dessa vez, João o chama apenas de Jesus. É um poucos dos casos que dessa vez ele coloca Jesus, só. Ele não colocou Senhor, Filho de Deus, unigênito, nada. Ele colocou, ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. É claro que João quer destacar o fato do amor de Jesus como homem apenas. Um homem que, como nós, chorou
e amava seus amigos. Como pessoa mesmo. Isto, como homem, como Carne pessoa, mesmo. como carne. Isso chama de Jesus. Exatamente. Você vê que quando ele quer mostrar a divindade, quando ele quer mostrar que é unigênito, eles escrevem dessa forma, o Senhor, né? Dessa vez não, ele usou só Jesus. Então você vê que esse destaque, esse versículo pequenininho, tem alguma coisa aí, né? Ele quer mostrar alguma coisa aí. Muita gente passa corrido por ele, né? É muito importante esse destaque de João, pois Jesus nos amou com amor sacrificial. Este é o mesmo amor de Deus e também é o mesmo amor que o Pai amou o Filho. Olha lá, João 15:19 diz assim, ó, Jesus diz aos seus discípulos, olha só, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, ágape, também eu vos amei, ágape. Permanecei no meu amor, ágape. Olha que interessante. O amor do homem Jesus por nós tem a mesma intensidade do amor do Pai por ele. Estão compreendendo? É a mesma palavra. Mas, o que realmente é este amor sacrificial? Para tentar responder de forma simples, pois até mesmo o próprio João teve dificuldade de expressá-lo, usando tal maneira, podemos descrever o amor sacrificial como um amor custoso, ou um amor que custa muitíssimo. Amar nessa intensidade custou ao Pai um filho. E amar nesta intensidade custou ao Filho a própria vida. Jesus nos amou dessa forma como um homem, para que não tenhamos desculpa nenhuma de não amarmos igualmente. Ele é o nosso exemplo. Para tentar nos explicar um pouco mais sobre o amor, esse ágape, então Paulo o descreve assim em Coríntios 13, do 4 ao 7. O Paulo faz uma descrição um pouco para a gente tentar compreender um pouco melhor, né? Vamos ler. Ó. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, né? Não se vangloria, não se ensoberbece, né? Não se orgulha, não se conduz inconvenientemente, de forma indecorosa, né? Não procura seus interesses, não se exaspera, né? Não se ira, não se ressente do mal, né? Olha lá, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo nos dá uma descrição aqui maior sobre o que é esse amor que custa demais, que é caríssimo, né? O amor sacrificial ágape foi um conceito novo para a época por causa da sua necessidade, características e durabilidade. Essa palavra nova aparece 116 vezes no Novo Testamento. Apesar de ser novo para a época, certo? De Cristo, já é velho para os nossos dias. Só que percebemos que o mundo amado, esse mundo amado com amor ágape, nem sequer o entende. A prova disso é uma simples pesquisa de como as religiões ou pensadores entendem o amor. Olha só, isso eu fui atrás, para a gente entender um pouco melhor. Isso é importante, pois a maioria deles descreve o amor de maneira estranha ou grosseira diante do texto bíblico. Nós vamos ver. Como exemplo, nós vamos começar com Platão. Platão eu coloquei aqui, 400 anos antes de Cristo, né? Então, como era novo para a época, Platão viveu antes de Cristo, então eu coloquei aqui, para a sua defesa, vamos lembrar que ele viveu antes. Então, vamos dar uma desculpa para ele, vai. Então, mas vamos ver como que Platão descreve o amor, né, dos pensadores, dos filósofos gregos. O maior é Platão, né? Como que Platão descreve isso? Vamos lá. Então, dentro da filosofia, né, que ele é o pai da filosofia, né? O amor é o caminho, o nexo de união com isso que nós chamamos perfeito. Com isso que nós chamamos perfeito. Divino, formoso. Serve como conexão e comunicação que enche o vazio que existe entre o visível e o invisível. Por amor, somos capazes de fazer e viver aquilo que o corpo biológico não pode conceber. Isto é, o heroísmo.
Alguém entendeu alguma coisa? Nem eu também. Tá bom. Mas vamos dar desculpa, né, gente? Ele viveu antes, né? Então vamos... já sabe o amor verdadeiro, então É. Deixa. Isso é confuso. Esse, quem que é esse aqui? Esse é Buda. Buda. Cadê a barriga? E no budismo, alguém sabe como que o budismo descreve o amor? Você sabe? Então, eu trouxe também, fui atrás. Eu pesquiso no Google simples, viu? Vamos ver. Ó. Isso são os itens de educação. Olha lá. Para Buda, o amor é a capacidade de cuidar, proteger, nutrir. Se você não é capaz de gerir esse tipo de energia para si mesmo, é muito difícil cuidar de outra pessoa. No ensinamento budista, é claro que amar a si mesmo é o fundamento do amor de outras pessoas. O amor é uma prática. Alguém entendeu alguma coisa? Nem eu também. Mas é o amor no budismo. Uma religião tão praticada, né, gente? Então, o budismo, tem gente que fala assim, né? Tem muita gente, né? É a descrição, foi ver o que Buda falava. Mas, vamos lá. Quem que é esse? Esse é o Confúcio. A gente é mais confuso do que os outros. Não é. Não é? Não é o confuso? Peraí. Então... Alguém chuta quem que é esse? Não? Saladino. Ó, o pai que eu achei. Ah, Maomé, chegou perto. Como que é o amor no islamismo? A religião islã. Vamos ver. Deus, Hã? meu pai. Minha mãe. Meu pai. Lá. Você que é meu pai. Lá. Vamos ver a descrição, ó. Não aceito Jesus. O profeta, né? No Alcorão não temos uma definição sobre o amor. O negócio dele é matar os outros. Vamos lá, gente. Estudiosos entendem que Alá, que é o Deus islâmico, não ama e nem pode ser amado. Vocês sabiam disso? Ele não ama e nem pode ser amado. O Dr. Warner, aqui é a maior autoridade para explicar o mundo islâmico. Ele diz assim, ó, o muçulmano não está autorizado a amar não muçulmanos, ser amigo deles e até mesmo não deve amar seus pais que não sejam muçulmanos. Ou seja, não é amor. O dia tá falando. Esse é o Islã, gente. É o contrário de amor. Estão compreendendo? É só ódio. Mas esse, quem que é esse, pai? Vamos ver. Esse. Ó, confuso não. Esse é bravo. esse Não, é o bom pregador. John é Ninguém? Peraí. Não? Vou pôr o nome dele, vai. líder de Allan Kardec. Lá. Allan Kardec, ó. Ele tá mais gordo. Espiritismo, pai do espiritismo. O que Allan Kardec dizia sobre o amor? Vamos lá. Vamos ver. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Natureza, viu, gente? Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Alguém entendeu alguma coisa? I don't know, né, Neto? I don't know. Eu me simpatizei com vocês, tem que simpatizar comigo. Mas Você vai lá também. eu acredito que é por aí. E esse? Esse está fácil, hein? Esse está fácil. Rui Quem é esse? Barbosa. Hã? Ninguém? Hã? Não, Hitler não pode ser. Quase. Que gosta de Mas é Nietzsche. É Nietzsche. Um ateu. quase, viu? Eu quis saber o que um ateu pensa do amor, já que ele não acredita em nada, né? Vamos dizer assim, né? Não. Então, Nietzsche. o que um dos maiores, acho que o maior... Na vibração. Uma hora Isso mesmo, Cris. O que os ateístas falam sobre o amor? Eu peguei Nietzsche. Vamos lá. O amor não é outra coisa que um derramamento, uma espécie de luxo e de dádiva daquilo que cada indivíduo conquistou por e para si mesmo e quer partilhar alegremente com um outro. Neste caso, não há nada de carência, mas muito pelo contrário, de plenitude. Quanto mais pleno de si, mais capaz de amar será um indivíduo. Ou seja, a mudinha. Seja plena. É a descrição aí de um ateu. Eles Ou do maior. acreditam na inteligência deles só, né? Tá vendo? Só neles.
Então você viu que na minha pesquisa eu vi que diante do texto bíblico é grosseiro o modo que eles falam sobre o amor, né? Se vê que é totalmente fora. Muito fora. Vamos lá, vamos continuar. Analisando os exemplos acima, podemos perceber que nenhum pensador ou fundador dessas religiões usou de algum sacrifício pessoal como exemplo de amor, e por isso descrevê-lo se tornou difícil. Mas, e quanto a exemplo de pessoas, eu vou só ligar aqui, é que eu desliguei, enquanto vai vir um vídeo aqui. Mas, e quanto a exemplo de pessoas que dedicaram suas vidas em prol de outras? Um exemplo magnífico é a conhecida Madre Teresa de Calcutá. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Essa freira dedicou sua vida inteira para ajudar necessitados na Índia, na cidade de Calcutá. Ela se destacou tanto que recebeu um prêmio Nobel da Paz em 1979 e foi canonizada em 2016 pelo Papa Francisco. Né? Vamos ver então um pequeno vídeo sobre sua vida e obra. Vamos lá. O que é bonito de ver é justamente isso, né? Que a ciência confirma que foi um milagre, né? A mensagem de amor que Madre Teresa de Calcutá ensinou ao mundo continua muito atual, ainda mais nesse ano santo da misericórdia. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa mulher que fez da vida um grande campo de misericórdia. Jesus ordenou que eu fosse freira e que estivesse entre os pobres. Essa é a história da freira que nasceu Inês, passou a se chamar Teresa, adotou como sobrenome Calcutá e se tornou a Santa dos Pobres. Nascida em 1910 numa família católica, professou os votos perpétuos aos 27 anos na congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto. 9 anos depois, deixou a congregação para nas ruas cuidar dos doentes e necessitados. Em 1950, fundou a Congregação das Missionárias da Caridade, conhecidas no mundo inteiro pelo hábito branco e azul e o trabalho com os mais pobres. Não esqueçam da alegria em seu coração e seus olhos. A religiosa pedia nas ruas ajuda para cuidar dos que precisavam e manter as casas da sua congregação. De onde vem o seu dinheiro? Ele vem. Em 1979, os serviços prestados à humanidade foram reconhecidos com o Prêmio Nobel da Paz. Todo o dinheiro do prêmio foi doado aos pobres. Nesse mesmo ano, ela se encontrou com o então Papa João Paulo II. Mas foi em 1986 que Madre Teresa viveu o que chamou do dia mais feliz da sua vida. Foi quando o pontífice polonês visitou sua casa em Calcutá, na Índia. O cristão deve ser um bom cristão, o muçulmano deve ser um bom muçulmano e o hindu deve ser um bom hindu. Depois de uma vida inteira dedicada aos pobres, no dia 5 de setembro de 1997, ela morreu aos 87 anos, vítima de uma parada cardíaca. Certa vez disse que não saberia se seria santa, mas que com certeza seria a santa da escuridão, porque estaria sempre ausente no céu para acender as luzes de todos que vivem na escuridão. Sou apenas uma pessoa nas mãos de Deus, mas é Ele quem age. A santa que nasceu na Albânia, viveu na Índia e se tornou intercessora do mundo inteiro foi beatificada em 2003. A oração nos faz ter um coração puro, e um coração puro é capaz de ver a Deus. Se descobrirmos Deus, seremos capazes de amar não com palavras, mas com obras.
Dedicou, né? Ah, muito lindo, né? Por isso que eu escrevi aqui, assim, gente, ó, agora sim, uma vida inteira totalmente dedicada ao próximo. Quem concorda comigo que esse é o amor ágape Eu concordo. sacrificial? Quem concorda comigo? Concordo. É? Independente de religião, hein? Você vê? Ela nasceu católica. Uma história maravilhosa, Não tem nada a ver, linda, mas uma história de dedicação completa ao próximo. Ela abandonou Né? tudo e foi ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, sem pensar em dinheiro. Né? Vamos lá, mais ainda, gente, o texto diz assim, amor ágape, sacrificial bíblico. A pergunta, ela é um pouco mais profunda. Vamos continuar, olha, eu coloquei aqui, gente, a história dela é maravilhosa, linda, não tenho o que colocar. Mas eu estou perguntando aqui para vocês assim, vocês concordam que esse é o amor sacrificial ágape bíblico? Nós ainda não vimos o que é, certo? Só Jesus. Ó, para uma resposta mais certeira, precisamos novamente voltar ao texto de 1 Coríntios 13. Porém, desta vez, vamos lê-lo desde o início, né, do primeiro versículo, pois nessa passagem existem alguns exemplos de sacrifícios. Assim poderemos entender melhor este amor ágape sacrificial. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor ágape, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor ágape, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor ágape, nada disso me aproveitará. Gente, o que o texto quer dizer? Vocês estão compreendendo que, na verdade, o amor ágape bíblico é algo muito além ainda? Estão compreendendo? Mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado, mesmo que eu distribua... O que é esse amor bíblico? Sacrificial. O texto bíblico nos dá orientação de que mesmo grandes exemplos de dedicação, como é o caso dela, ao próximo, podem faltar amor ágape. Mas por quê? Por quê? O que será então este amor ágape sacrificial? Para tentar começar a responder, precisamos ler o Sermão do Monte, onde Jesus fala do amor ao próximo. Nele, Jesus nos dá valiosas dicas de amor ágape sacrificial. Vamos ler o texto de Mateus 5, do 43 ao 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai, ágape, os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ainda existe aqui um princípio para a gente começar a compreender nesta fala, que está em vermelho aqui, né? O que é esse amor ágape sacrificial? Vocês querem aprender? Então vamos lá. O texto bíblico, novamente, nos ensina que o amor ágape sacrificial do Pai Celeste, além de ser muitíssimo custoso, implica também em amar os inimigos. Olha que interessante. Está lá no texto, eu só tirei do texto. Implica também em amar os inimigos. Não é só amar os meus, não é só amar os pobres. Implica em amar os inimigos. O que é amar os inimigos? Vocês sabem? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Vamos exercitar nós todos juntos. É amar aquele que é odiado ou detestável. Tem alguém que você fala assim, Lula, eu sabia que vinha. Eu tinha certeza que vinha. Tem que amar o companheiro. Gente, isso aqui, ó. Tem que amar os inimigos. Tem que amar aquele que é odiado, aquele que é detestável.
Alexandre de Moraes, eu sabia que tomara que não venha me prender o Xandão. Cabeça de O ovo. cabeça de ovo. Pode deixar ele pra lá. Tem que amar o Xandão. Um estuprador, aquele que é odiado. Gente, vamos lá. Amar os inimigos implica em amar aquele que é hostil. Sabe aquele que se opõe? Você fala, o cara bate. Você fala, o cara rebate. Você fala, o cara rebate. Ele é hostil. Implica em amar esses. Primeira coisa que a gente faz, Se afasta. É mais fácil, mãe. É verdade. Se afastar é mais fácil. sabe como você pode política lá no aniversário, você Se afastou. tinha que amar ele. Não, só sair. O amor sacrificial, ágape, que implica em amar os inimigos, implica em amar aquele que nos prejudica ou nos prejudicou muito. Sabe aquele que te deu um tombo grande, Edinho? Sabe? Aquele que um dia te prejudicou, você trabalhou honestamente, e aquele cara foi lá e te prejudicou. Tem que amar esse. É. Olha só, o amor ágape também implica em amar aquele que nos trai ou nos traiu. Sabe? Tem que amar. Vou ver se eu vou amar você. Se me trair lá. Vamos lá. O que o texto quer mostrar? Olha só que interessante. Amar os inimigos. Amar aquele que é contrário à verdade e só pratica injustiça. Sabe? Nós falamos alguns aqui, né? O cara só pratica injustiça. Sabe? Vai lá e só rouba. É contrário à verdade. Você fala, mas a verdade é essa. Não, pratica exatamente o contrário. Tudo que é injusto, a pessoa pratica. Tem que amar isso. Amar aquele que nos é insuportável. Sabe? Tem pessoa que você fala assim, não suporto ele. Não dá. Esse é o amor ágape sacrificial. Implica em amar aquele que é insuportável, detestado, odiado, que se opõe. Amar aquele que nos provoca um sentimento profundo de aversão, reprovação e condenação. É o que nós já falamos assim. Não, Deus. Não, aquele não. Mata. Já, manda um raio logo. Pum, mata esse daí. Não, esse aí tem que morrer. Exatamente. Manda vir fogo do céu logo e mata esse daí. Esse aí me causa um sentimento de aversão que você nem chega perto. Reprova ele totalmente. Não tem nada que dá proveito ali. É Mas não é amar. obrigado a conviver, né? A Bíblia diz que o que depender de vós tem de paz com todos os homens. Tem de paz. Se possível. Não, mas não precisa conviver. Sim. Mas olha que interessante. Pode orar, né? Ter paz, né? Mas o amor é diferente. Esse amor ágape é diferente. Ele ama esses condenados, ama os reprovados, ama os que você tem aversão, ama os que são insuportáveis, ama os que praticam injustiça, ama os que traem, ama os que prejudicam, ama os que se opõem, ama os que... Esse é o amor ágape. Mas tem alguém assim no mundo? Boa pergunta, Cris. Vamos continuar o estudo. Só Jesus. Vamos lá, então. Jesus Olha é só. mais santo. Gente, é isso mesmo. Ó. Precisamos entender que todos nós éramos todos esses exemplos diante de Deus. Todos nós éramos detestáveis, odiosos, aversivos, reprovados, condenados. Todos. Porém, Deus tem um atributo no seu amor sacrificial perfeito, que se chama misericórdia. Deus viu nossa condição de miseráveis e condenáveis por causa da desobediência e traçou um plano em que Ele mesmo se sacrificaria pelos seus inimigos para os resgatar. Esse resgate teve um preço muito alto. Foi de tal maneira que aquilo que podemos descrever começa com humilhação. Vamos ler um texto, Filipenses 2, 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus tinha como direito o ser igual a Deus, pois ele foi gerado de Deus, mas ele não quis. Estão entendendo? Ele tinha o mesmo direito. É aqui, ó, como usurpação. Ele não julgou. Eu tenho o direito, mas eu abro mão desse direito. Pelo contrário, eu vou me esvaziar, eu vou me tornar homem, vou me humilhar, eu vou para a cruz. Estão entendendo?
Se Jesus não se esvaziasse desse direito, então todos teriam que adorá-lo, senão morreriam. Se ele não abrisse mão das suas insígnias reais, então ele poderia condenar a todos. Mas, pelo contrário, ele veio para salvar, resgatar os condenados. O seu sacrifício foi ainda mais além, pois ele a si mesmo se rebaixa à condição de servo, que obedece incondicionalmente. As condições eram descer da glória eterna junto com o Pai, tornar-se homem, humilhar-se e sofrer pelos inimigos por amor a ágape. O sacrifício de Jesus passaria a ser amar aqueles que iriam rejeitá-lo, odiá-lo, desprezá-lo, traí-lo. Teria que amar ao ponto de ser entregue nas mãos dos inimigos. Esses somos nós. Ao cair em nossas mãos, rasgamos suas vestes. O açoitamos, o acusamos de mentiroso. Rasgamos seu corpo e tiramos todo o seu sangue. O fizemos carregar sua própria cruz. Em suas mãos e pés colocamos pregos e o separamos do amor perfeito do Pai por algumas horas, por causa dos nossos pecados e desobediências. Sim. Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Ele fez isso por amor sacrificial. Ninguém o obrigou a nos amar dessa forma. Foi, porém, sua misericórdia e compaixão que o moveu. Ele mesmo se ofereceu como resgate dos pecadores. Mesmo que fôssemos para a mesma cruz e passássemos pelos mesmos sofrimentos, não teria nenhum proveito. Nenhum proveito. Pois era preciso morrer um inocente sem pecado no lugar dos pecadores. Por isso que ele se oferece. Não tem ninguém, eu vou. Apenas o corpo e sangue de Jesus poderia reconciliar Deus e os homens. Por fim, seu amor sacrificial não termina na cruz. Ele ainda fez mais uma coisa. Ele ressuscitou. O amor sacrificial de Deus pelos inimigos também planejou o que viria depois. Sua ressurreição nos assegura que também ressuscitaremos para vivermos com Ele para sempre. Aonde Jesus está, nos preparou lugar junto com Ele. Sua ressurreição nos assegurou que seremos elevados ao céu e teremos corpo incorruptível. Esse é o amor ágape, sacrificial, que só pode ser vivido pelo Espírito Santo aos que nele creem. Para finalizarmos, vamos novamente voltar ao texto de João. Finalizando o 5º versículo. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Hoje, vamos continuar esse versículo. Vamos continuar um versículo bíblico, vocês querem? Vamos continuar, vamos ser ousados hoje, vamos continuar um versículo bíblico? Vamos, eu quero continuar, ele vai ficar assim, gente. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã, e a Lázaro, e ao Fabiano, e a Monique, e a Alana, e a Vilma, e ao Murilo, e a Renata, e ao Edinho, e ao Pedro, e ao Davi, e a Mariana, e ao Arthur, e a Dona Maria, e ao Cordeiro, e a Cirlei, e ao Samuel. Amém. Amém? Amém. Vocês creem assim? Oh, glória. Então amemos também assim. Aleluia. Por favor, curve a cabeça, feche os olhos. Santo Deus, como é fácil apenas falar da Tua palavra, meu Pai. Como é difícil vivê-la, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque o Senhor nos amou com tanta intensidade que ao Pai custou um filho e ao Senhor custou a própria vida, Pai. Com um sacrifício tão profundo, com tanta intensidade, Senhor. E nós, quantas vezes, meu Deus, nos deixamos levar por sentimentos pecaminosos, meu Deus. Por sentimentos aversivos a outras pessoas, Pai. Por coisas que nos fizeram. Olha o que o Senhor sofreu, meu Deus. Ontem eu peguei num espinho daqui no fundo da minha casa, como doeu aquilo em minhas mãos, Pai. Um simples espinho, eu não aguentei a dor, meu Senhor. E nós pegamos em chicote, com espinhos e demos em sua cabeça, meu Deus, nas suas costas, rasgamos, Pai, a sua pele, o seu corpo. O Senhor derramou todo o seu sangue por nós, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor, esse amor nos constrange, Senhor. Era para nós agora só vivermos para Ti, meu Deus. Porque o Senhor nos amou numa intensidade muito grande, Senhor. O
Senhor ama tanto, ó Pai, que nos permite estar aqui agora, falando do Teu amor, ó Pai, compartilhando, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque dias maus virão, Senhor. E a Bíblia diz assim: aquele que permanecer até o fim será salvo. Virão dias, ó Pai, que o amor de muitos vão se esfriar, Senhor. Nos ajuda a ser cheios do Teu Espírito para amar como o Senhor amou, Senhor. Por favor, ó Pai. Só pelo Teu Espírito, ó Pai. Só pelo Teu exemplo, ó Pai. Só o Senhor nos dando forças para amarmos dessa forma, ó Pai. Porque naturalmente nós somos aversivos aos outros, meu Deus. Naturalmente a nossa carne toma conta, Pai. Ó Senhor, por favor, nos ajuda a ter misericórdia e compaixão da mesma forma, Senhor, com a mesma intensidade, com o mesmo fogo que o Senhor fez, ó Pai. O Senhor não ligou para nada. Se o Senhor pensasse um segundo em Ti, o Senhor não iria para a cruz, ó Pai. O Senhor pensou sempre em nós, sempre foi nós o foco, Senhor. Resgatar os inimigos, resgatar aqueles que me traem, resgatar aqueles que me odeiam, resgatar eles. Eu vou lá buscá-los. Eu vou descer daqui, eu vou lá buscá-los, porque eu os amo. Mesmo que eles vão fazer tudo isso comigo, em minhas mãos vão colocar pregos em meus pés, eu ainda assim suportarei tudo. Senhor, nos ajuda a suportar aquele que é difícil, Senhor, porque o Senhor suportou tudo isso por mim, meu Pai pecador, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo texto, Pai, que o Senhor nos revela hoje, Pai. Para honra e glória do Teu santo nome, meu Deus. E eu te agradeço, te louvo, Pai. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá com tanta fartura. Não merecemos nada, mas o Senhor nos dá por amor, Pai. Louvado, engrandecido seja o Teu santo nome, para honra e glória, Pai. O Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E amém. Amém. Aleluia. Amém.